convidei o Dr. Edilson Pinheiro, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado em Cirurgia Plástica pela clínica Dr. Ivo Pitangui, para responder alguns questionamentos de vocês aí de casa que ligaram, mandaram e-mail, para saber algumas coisas sobre cirurgia plástica. Boa tarde, Dr. Edilson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a toda a intensidade. Doutor, uma telespectadora perguntou: é sempre necessário costurar os músculos numa cirurgia de abdominoplastia? Não é que seja sempre necessário, Carol, mas na verdade a maioria das pacientes que fazem abdominoplastia já existe uma flacidez. Normalmente a primeira, segunda gestação, ou então pacientes que perderam muitos quilos, né? Ou cirurgia, por exemplo, o ex-obeso perde muitos quilos, né? Às vezes 10, 20, 30 quilos. Então, existe essa flacidez dos músculos, então na cirurgia nós fazemos a aplicatura desses músculos, ou seja, costuramos essa musculatura para ficar com os músculos reto-abdominais mais fechadinhos e não ficar com aquele abaulamento do abdômen. Doutor, outra dúvida. Eu fiquei sabendo que uma das grandes preocupações na cirurgia de abdominoplastia é o umbigo. Ele fica diferente? São vários fatores, Carol, que podem fazer com que fique ou não bem essa cirurgia de abdominoplastia em relação ao umbigo. Existem várias e centenas de técnicas para fazer umbigo. Então, cada escola de cirurgia plástica tem umas técnicas diferentes, que realmente acabam ficando um pouco artificial. Outras pacientes não fazem um pós-operatório bem feito. O ideal é que ele acompanhe, o cirurgião plástico acompanhe a paciente pelo menos 6 meses, que a partir do segundo, terceiro mês, o umbigo realmente pode começar a modificar. Aí às vezes vai precisar colocar silicone, às vezes vai precisar colocar um algodãozinho, fazer um tratamento melhor nessa cicatriz, né? Alguns tiram realmente o umbigo, outros a gente só faz modelar. Então essa forma e o contorno do umbigo, ele deve prolongar o pós-operatório por mais tempo, para exatamente ele ficar o mais natural possível. Agora, doutor, isso é uma dúvida minha. Sempre que se faz uma abdominoplastia, é necessário que o umbigo seja refeito? Não necessariamente, né? Na verdade, nós, na maioria dos casos, remodelamos para fins estéticos, ou seja, reformulamos o umbigo, remodelamos, ele fica preso lá na musculatura e apenas quando baixamos o retalho, fazemos a modelagem para fins estéticos. Não há necessidade de retirar por completo o umbigo e fazer outro. Bom, nós recebemos uma ligação perguntando: existe dor no pós-operatório da abdominoplastia? A dor, Carol, é muito relativa em cada paciente. Na verdade, ela não sente muito, é um desconforto maior, exatamente porque pessoas mais agitadas, né, não conseguem ficar paradas uma semana em casa, né, se movimentam muito, são muito ativas e não conseguem ter um repouso adequado. Ficam às vezes dependendo de outras pessoas e não gostam e acabam incomodando mais a cirurgia. Mas dor em si realmente não incomoda tanto, porque existem os medicamentos para dor, são medicamentos um pouco mais fortes, né, que acabam não sentindo tanta dor. Doutor Edilson, existe algum medicamento que deve ser evitado antes desse tipo de cirurgia? Sim, Carol, existem vários medicamentos que devem ser evitados. Por exemplo, o AS, né, aspirina, deve ser evitado, qualquer medicamento que contém aspirina, porque pode existir um sangramento maior no pós-operatório, durante a cirurgia e no pós-operatório também, então deve ser evitado. O uso de anti-inflamatórios, o uso de alguns suplementos alimentares a gente deve evitar. Né? Isso por quê? Porque nós não sabemos, muitas vezes na cascata de coagulação, né, na coagulação sanguínea, alguns medicamentos interferem nessa coagulação. Doutor, uma telespectadora quer saber: posso ingerir bebida alcoólica antes de uma cirurgia de abdominoplastia? Bem, Carol, o ideal é não, né? Ela, pelo menos assim, na última semana, não beber absolutamente nada de bebida alcoólica, né? E evitar também no pós-operatório. A bebida alcoólica realmente pode potencializar ou diminuir a potência dos medicamentos, altera a coagulação, vários fatores que prejudicam realmente a recuperação. Então, qualquer medicamento, tanto a bebida alcoólica quanto o cigarro também deve ser evitado. Né? E a alimentação dessa cirurgia? Quanto tempo antes? Normalmente a gente pede 6 a 8 horas antes da cirurgia. Então, a cirurgia é às 8 da manhã, pelo menos até meia-noite, pode se alimentar normalmente. Agora, sempre um a 2 dias antes da cirurgia, comer alimentações mais saudáveis, né? Que não tenham não sejam muito pesadas, né? Porque possa dar uma digestão mais fácil e uma recuperação no pós-operatório também. Doutora Edilson, muito obrigada. Adorei, tenho certeza que quem está em casa deve estar adorando, né? Tirar essas dúvidas com o doutor Edilson Pinheiro. Muito obrigada. Obrigado a você, Carol. Um abraço a todos do Intensidade. Doutor Edilson Pinheiro, no Intensidade.